Boa noite, irmãos. Nós damos graças a Deus nessa noite por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, ainda que virtualmente. E damos graças a Deus porque Ele tem guardado os nossos corações em perfeita paz e pedimos a Ele que neste momento em oração Ele mesmo nos conduza e receba o culto que a Ele oferecemos e que nada impeça que sejamos edificados e que o Seu nome seja glorificado. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas nesse capítulo, que nós vamos fazer a nossa liturgia baseada no texto que o apóstolo Pedro escreve para as nossas vidas. Vamos ler então no capítulo 1, dos versículos de 3 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 ao 12. Eu vou ler esse texto e os irmãos me acompanhem. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Irmãos, vamos compartilhar nesse momento uma música cantada pelos nossos irmãos do conjunto vocal Semeadores. Que o nosso coração tenha essa alegria indizível pela salvação, pela graça em Cristo Jesus, e que nós possamos louvar ao Senhor da graça, que só Ele é digno de toda honra e todo louvor. Vamos compartilhar esta canção. Essa vida, esse amor, é Senhor, sobre tudo aqui. O Rei dos Reis, és o Alfa e Ômega, maravilhoso e digno do maior louvor. Santo tu és, meu Deus. Essa vida, esse amor, é Senhor, sobre tudo aqui. O Rei dos Reis, és o Alfa e Ômega, maravilhoso e digno do maior louvor. Santo tu és, meu Deus. A resposta tu és para todos os problemas. Santo tu és, meu Deus. Eu te chamo, Abba Pai, minha vida tu sustenta. Santo tu és, meu Deus. Nos momentos de luta és o meu castelo forte. Santo tu és, meu Deus. Eu
do maior louvor. Santo tu és, meu Deus. És a vida, és amor, és Senhor sobre tudo aqui. O Rei dos Reis, és o Alfa e Ômega, maravilhoso e digno do maior louvor. Santo tu és, meu Deus. Só tu és, meu Deus, eu sei que nunca terei outro. Santo tu és, meu Deus. Palavras jamais dirão quanto eu te amo. Santo tu és, meu Deus. Eu quero erguer o teu nome, é bem alto, bem alto. Santo tu és, meu Deus. E possam todos saber que salvaste a minha vida. Santo tu és, meu Deus. És a vida, és amor, és Senhor sobre tudo aqui. O Rei dos Reis, és o Alfa e Ômega, maravilhoso e digno do maior louvor. Santo tu és, meu Deus. És a vida, és amor, és Senhor sobre tudo aqui. O Rei dos Reis, és o Alfa e Ômega, maravilhoso e digno do maior louvor. Santo tu és, meu Deus. 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 Para o nosso momento de contrição, nós vamos ler também em 1 Pedro, como eu havia dito, do capítulo 1, os versículos de 13 a 21. Eu lerei mais uma vez e os irmãos acompanharão. Leiamos, irmãos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo faz, entregando-se na cruz do Calvário por nós, crendo que por esse sacrifício nós temos o único caminho pelo qual podemos nos reconciliar com Deus para ter vida eterna, o que acontece conosco é que a graça nos alcança e então precisamos buscar e viver buscando em intimidade com Deus a santificação das nossas vidas, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos compartilhar mais uma música com os nossos irmãos do Vocal Semeadores. Essa música fala da cruz do Senhor Jesus, a Rude Cruz. Eu chamo os irmãos a que façam isso em atitude de oração. Coloque-se diante do Senhor, buscando pela sua vida, buscando se há alguma coisa que você tem feito que tem desagradado ao Senhor. Busque nesse momento reconciliação, santificação, a purificação e entregue-se totalmente nas mãos do Senhor, para viver para Ele, para a glória dEle.
e que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude em todo o tempo. Em nome dele. Amém. Foi na cruz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. No sangue que perdeu lá na cruz, Nós vamos passar para o nosso momento de intercessão e para esse momento nós vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos de 1 a 10. Leiamos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas
e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como sacerdotes, o sacerdócio real que somos, nós temos livre acesso à presença do Pai. Nós podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça e buscar graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos fazer isso agora, irmãos. Vamos orar. Vamos interceder, porque nós temos em Jesus a pedra principal. Nós temos em Jesus a pedra angular, que para nós é preciosidade, que é pedra de tropeço para os que não creem. Mas para nós que cremos, podemos nos aproximar dele, podemos nos achegar a ele, podemos buscar a nossa solidificação, a nossa firmeza nele e buscar nele tudo aquilo de que nós temos necessidade. Irmãos, nós temos motivos de oração. E o nosso desejo é que nós estejamos orando com súplicas ao Senhor, por nossa igreja, por nossas famílias, por nossas vidas, por nossos relacionamentos, pelas pessoas enfermas que nós temos conhecimento. Há muitos irmãos que estão vivendo dias difíceis por conta do Covid, há muitos pastores que estão sofrendo com a doença de forma muito acentuada, há amigos nossos, há irmãos enlutados. Vamos orar também pelo nosso país, pelos nossos líderes, vamos orar também pela igreja perseguida. E nesse momento, aquilo que você tem aí no seu coração, na sua mente, que você gostaria de colocar diante do Senhor, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade e ore silenciosamente. É por alguns momentos. E aproveite também para buscar intensamente o desejo de estar na presença de Deus, mas para não ficar só no desejo. Vamos ter um momento de oração silenciosa. E o silêncio será quebrado, mais uma vez, com o cântico dos irmãos do Vocal Semeadores. Eles cantarão o meu louvor.
canção de amor eu entoarei. Oh, que canção sem par, com alegre dias maus, confiarei em ti. És o meu farol, não vou deixar de dar meu louvor, que toda a terra possa ouvir, quão tremendo é o teu amor. Eu vou gritar que és minha paz, o quanto sou grato a ti. Cristo é a razão de louvar. Eu meu olhar para o monte além, sei que vive o meu Senhor. Eu sei que tudo aqui vai então se acabar, só tu não passarás. Não vou deixar de dar meu louvor, que toda a terra possa ouvir, quão tremendo é o teu amor. Eu vou gritar que és minha paz, o quanto sou grato a ti. Cristo é a razão de louvar. Não vou deixar de dar meu louvor, que toda a terra possa ouvir, quão tremendo é o teu amor. Eu vou gritar que és minha paz, o quanto sou grato a ti. Cristo é a razão, eu darei meu louvor, pois sou grato a ti. Darei meu louvor, pois sou grato a ti, ó Senhor. Cantarei seu amor pra sempre, 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 pra sempre. Irmãos, hoje é o terceiro domingo do mês de setembro e a Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse dia, separa o terceiro domingo para comemorar o dia da escola dominical. Na revista da nossa SAF, nesse terceiro trimestre, nós temos uma mensagem que foi publicada, ela foi escrita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e foi publicada no dia 2 de fevereiro desse ano no Boletim da Igreja de Pinheiros. E ele fala sobre a escola dominical como a maior escola do mundo. Eu vou ler um pequeno trecho só para nós nos lembrarmos desse dia, desse momento especial, de forma especial, dando graças a Deus pela nossa escola dominical. A escola dominical é uma agência de ensino do Reino de Deus. Ela está presente em quase todos os países do mundo e possui milhões de alunos que dominicalmente se dedicam ao estudo das Sagradas Escrituras. Seus alunos procedem de todas as denominações protestantes, são oriundos de todos os estratos sociais e abrange todas as faixas etárias.
Essa escola informa, transforma e treina pessoas para a realização da obra de Deus. Destacaremos 3 importantes características da escola dominical. Primeiro, a escola dominical é uma escola que informa acerca das verdades eternas. O livro-texto da escola dominical é a palavra de Deus. Segundo, a escola dominical é uma escola que objetiva a transformação da vida mediante o ensino fiel das Escrituras. Terceiro item, a escola dominical é um campo de treinamento dos santos para realizar a obra de Deus. Irmãos, nós vamos cantar um hino nesse momento que fala sobre o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus é Jesus. Ela nos fala de Jesus, ela nos apresenta Jesus. A escola dominical é onde nós aprendemos de Jesus, é onde nós aprendemos a amar a palavra de Deus e a desejar seguir ardentemente os seus ensinamentos. Então vamos cantar esse hino em atitude de oração. Vamos prestar atenção na sua letra e vamos cantar juntos no nosso coração. Vamos adorar ao nosso Deus com esse hino. Sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, e muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Teremos a mensagem que o Senhor preparou para os nossos corações e nós passaremos a palavra para o pastor Rubens, que ele trará essa mensagem nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique, nos fortaleça, nos encoraje e que em todo o tempo da nossa vida possamos glorificar o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos ler a palavra de Deus, na qual nós vamos meditar nesses próximos instantes. Que Deus nos abençoe e ilumine o nosso entendimento. Que Deus nos dê a sabedoria que Ele promete graciosamente a todos que desejarem e nele buscarem, para que compreendamos a sua mensagem, o seu ensinamento a partir do texto da sua palavra que nós vamos ler.
Nós vamos ler o Salmo 23. É um salmo de Davi, que fala da experiência pessoal de Davi, a experiência de comunhão de Davi com o Senhor. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amados, este salmo tão curto, na verdade, fala de toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Certa vez, um grande ator foi fazer uma apresentação em um teatro bastante grande, e o teatro estava lotado. E no final da sua apresentação, aquele ator declamou o Salmo 23. Quando ele terminou o seu ato, todo o público, toda a plateia começou a aplaudi-lo e se levantou e o aplaudiu de pé. E muitos aplaudiu em pé, e muitos assoviavam e gritavam: bravo, bravo. Depois de alguns instantes em que a plateia foi se tranquilizando, foi se acalmando, aquele ator bastante experiente lançou um convite. Se porventura houvesse alguém na plateia que desejasse ter um momento, uma experiência de recitar um texto, de dizer algo ali do palco, que poderia fazê-lo. E depois de alguns instantes, um senhor, já aparência de idade avançada, timidamente levantou a mão, e o ator, vendo isso, o convidou para subir ao palco. E aquele homem, primeira coisa que fez foi pedir perdão ao ator por tamanho atrevimento. Por tamanho atrevimento, por tamanha ousadia em subir àquele palco para ao lado daquele ator, recitar o mesmo texto que ele havia acabado de dizer. Salmo 23. E aquele homem fez isso. Ele recitou o Salmo 23. E quando ele terminou, todos estavam com os olhos cheios de lágrimas. Inclusive o ator.
Passando aquele momento de comoção, o ator abraçou carinhosamente aquele homem simples, humilde, corajoso, e disse: em todos os meus espetáculos eu recito este salmo ao final. Nunca, depois de recitá-lo, a plateia chorou. Hoje é a primeira vez que eu vejo isso. Por quê? Então aquele homem simples, humilde, disse: o Senhor, muito habilidoso, grande ator, conhece muito bem o salmo do pastor. Mas o senhor conhece o pastor do salmo? Meus irmãos, isso é o que faz toda a diferença. O que importa não é que sejamos habilidosos com literatura bíblica, não é que sejamos habilidosos com poemas, não é que nós compreendamos bem a estrutura literária do texto, não é que nós saibamos bem dizer o texto de modo emotivo, de modo a provocar emoções nas pessoas. Não foi isso que aquele homem fez e não é isso que importa fazer. E na verdade o que mais importa com relação a toda a palavra de Deus, e este salmo representa muito bem isso, é a vida que nós vivemos. Se conhecemos o pastor do salmo ou se só conhecemos o salmo. Eu sei que o Salmo 23 é o salmo preferido de muitos filhos de Deus. Eu sei que tem muita gente para quem, se fosse perguntado, se sumissem todos os salmos e só fosse sobrar um para você, qual você quereria? Seria o Salmo 23. O que realmente importa, e como nós dissemos logo nas nossas primeiras palavras, o Salmo 23, embora seja um salmo de um texto curto, é de uma extensão imensa e de uma profundidade imensa. Porque este salmo do pastor é o salmo do Senhor em relacionamento familiar, íntimo, com o seu povo. É, portanto, um salmo que fala do relacionamento de Deus com toda a humanidade, desde Adão até os últimos homens que estiverem nascendo sobre a terra quando Jesus Cristo voltar. Este é o salmo do pastor de Israel. Por isso o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. A experiência do salmista, Davi, é primeiro de tudo na sua vida uma experiência compreendida à luz da sua vida cotidiana. Porque numa família de 7 irmãos, Davi era o menorzinho, talvez franzino, menos forte, era o homem que não servia para ser guerreiro, todos os outros eram preparados para a guerra, e Davi era o pastorzinho de ovelhas da família. E Davi tinha um cuidado com as suas ovelhas.
E a partir desse cuidado com as suas ovelhas, ele como pastor, e as ovelhas de verdade, um rebanho de ovinos, não sei o tamanho do rebanho, não sei o tamanho dos rebanhos que Davi pastoreou, certamente não eram pequenos, porque a família dele era grande. Esse lugar de Davi, essa condição de Davi, a vida de Davi como pastor, dá a ele a condição de, com o conhecimento que tem da vida pastoril, da natureza das ovelhas, e uma vez que Deus é quem faz a analogia dele como pastor e o seu povo de Israel como rebanho de ovelhas, Davi, nessa experiência, na realidade cotidiana, pode fazer essa analogia no sentido inverso. Ele sendo pastoreado pelo Senhor, porque Davi era um israelita, Javé é o pastor de Israel. Davi se olha e se vê como ovelha do Senhor, recebendo os cuidados do Senhor, o seu pastor, de modo análogo aos cuidados que as suas ovelhas recebem dele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor não deixa faltar absolutamente nada às suas ovelhas. Porque o Senhor é dedicado no cuidado às suas ovelhas. Todas as necessidades das ovelhas são conhecidas e são supridas pelo pastor. Muitas das necessidades das ovelhas são conhecidas pelo seu pastor antes delas vivenciarem essas necessidades. E então, quando as necessidades surgem, a preparação do suprimento das necessidades já está feita. Davi precisava cuidar assim das suas ovelhas. E ele sabia que o Senhor cuidava assim dele. Ele não sabe que o Senhor cuida assim dele porque ele cuida assim das suas ovelhas. Ele sabe porque ele é um israelita e conhece toda a história de Israel. E ele sabe como Deus tem cuidado de Israel, o seu povo, em toda a sua história, desde os primórdios. Mas Davi, sabendo que Deus cuida assim do seu povo, do seu rebanho, do seu Israel, ele compara, ele faz uma analogia da sua experiência como pastor com a sua experiência com Deus como ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Javé, o Deus de Israel, o Deus do universo, Criador de todas as coisas, é amor. Ele é justo e é justiça. Então, por causa de tudo o que carrega o seu nome, em termos de justiça, de verdade, de cuidado com o seu povo, de dedicação ao seu povo, de realização da salvação. A salvação realizada pelo próprio Criador, que deixou o seu povo afastar-se para que o seu povo conhecesse, para que o seu povo aprendesse, para que o seu povo soubesse que sem o seu Criador não há vida. Resgatando o seu povo, Deus lhe restitui a vida. É o cuidado do pastor de Israel com o seu rebanho. Davi enxerga isso e Davi agora se coloca na condição de ovelha desse pastor e diz: o Senhor é o meu pastor. E por isso, porque ele é o meu pastor, nada jamais me faltará.
Não me faltarão os pastos verdejantes nos quais eu possa repousar. É interessante observar, irmãos, que estes pastos verdejantes não são pastos como nós conhecemos aqui. Que nós olhamos e vemos aquele tapete verde maravilhoso e abundante, e que quando pega fogo queima com facilidade. Faz aquele fumaceiro quando o pasto está verde, depois quando o pasto seca, queima rapidinho. Não é esse tipo de pasto. As regiões de Israel, na sua maioria, são regiões desérticas. E muitas vezes estes pastos verdejantes, onde os rebanhos repousam e comem, se alimentam, são lugares desérticos onde os montinhos, os fechinhos de ramos crescem ao lado de uma pedra aqui, outra ali, outra ali. E há épocas no ano em que o pastor tem que andar muito e muitas vezes em regiões montanhosas, conduzindo o seu rebanho para dar ao seu rebanho o melhor destas pastagens que agora existem. Se nós olharmos de longe, nós só vamos ver pedras. Quando nós nos aproximamos, nós vemos aquelas touceirinhas, pequenas touceirinhas de pasto que o pastor dá às suas ovelhas, para onde o pastor leva os seus rebanhos, porque lá tem alimento suficiente, alimento nutritivo, o melhor possível em determinadas épocas do ano. E então as ovelhas ali comem com tranquilidade, porque o pastor cuida de tal maneira que não haja naqueles lugares nada que ameace a tranquilidade das ovelhas. Se as ovelhas não se sentirem seguras e confiantes, elas não conseguem comer, não conseguem pastar e também não conseguem dormir, descansar. Mas olha o que o Davi está dizendo aqui: o Senhor é meu pastor, por isso não me faltará nada. Não me faltarão pastagens, não me faltará tranquilidade, não me faltará sossego, não me faltará segurança, para que com confiança eu me alimente e descanse. O meu pastor me leva para junto das águas de descanso, e a água dá refrigério, ele refrigera a minha alma. Os caminhos pelos quais ele me guia são caminhos de justiça, por amor do seu nome, por causa do seu nome. Ou seja, o Senhor se dedica inteiramente aos seus rebanhos, o pastor se dedica inteiramente aos seus rebanhos, dando a eles tudo de que eles necessitam, e junto com as pastagens, água tranquila, água onde não haja ameaça, água onde os rebanhos podem beber sem serem ameaçados por predadores. Então os rebanhos podem se alimentar, podem beber e podem descansar com tranquilidade, porque confiam no seu pastor. E é isso que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Por isso a minha vida é assim: tenho alimento sempre, tenho a água sempre, e tenho descanso sempre. Porque o Senhor cuida de mim. E o Senhor zela do seu nome, zela pelo seu nome, e Ele faz tudo por Ele ser quem Ele é. E Ele cuida com perfeição. Em seguida, Davi fala de uma situação em que há dificuldades, em que as ovelhas enfrentam dificuldades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão ou cajado são instrumentos que o pastor usa para conduzir o rebanho, mantendo-o sempre unido e em segurança. Muitas vezes o pastor precisa atravessar com o seu rebanho por vales sombrios. Por isso Davi chama aqui de vale da sombra da morte, vales onde existem realmente ameaças.
Mas o pastor faz isso. E ele conhece de tal maneira o seu rebanho, e o seu rebanho o conhece de tal maneira que confia plenamente nele. E o pastor vai nesses lugares, nesses vales, à frente do rebanho, com aquele seu cajado ou seu bordão, cutucando no chão, se ele não puder enxergar direito, para ver se o solo é seguro e se porventura não existe algum animal, alguma serpente, algum escorpião que possa atacar ou atingir algum dos seus animais, alguma das suas ovelhas. Mas há necessidade de atravessar um vale escuro, um vale sombrio, o vale de sombra da morte, como diz Davi. O que significa é que o cuidado do pastor não é tal que a vida do rebanho é o tempo todo de vento em popa. Não, há dificuldades, há tribulações, há angústias, há medos. Quando qualquer barulho estranho ocorre, podem as ovelhas saírem disparadas correndo, porque elas se assustam com facilidade. O pastor está sempre atento a isso. E o pastor vai cuidando, o pastor das ovelhas, o pastor de ovelhas, de ovinos, e o Senhor, que é o pastor de Davi, dá a Davi toda esta segurança. Não é Davi que constrói a sua própria segurança, é que Davi conhece o seu pastor e ele sabe que o seu pastor, que é Javé, o Senhor Deus, cuida dessa maneira do seu povo, cuida dessa maneira dos seus rebanhos. E então, Davi sabe que quando está enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, o Senhor está dando provisão de tudo. Se houver dor, é dor com o cuidado do pastor. Se houver perda, é perda com o cuidado do pastor. Se houver ameaça de algum adversário, quem está protegendo o rebanho do adversário é o pastor. Então Davi conhece de tal maneira o pastor deste salmo, que ele conta a sua própria história de vida, de relacionamento com Deus, à semelhança da história do relacionamento e do cuidado de Deus, que é o pastor de Israel, para com o seu povo de Israel. E isto tem este significado importante e tão profundo, não só até o tempo de vida de Davi, não só até o tempo em que Davi viveu aqui na terra, mas ultrapassa, transcende, nos alcança, e nós sabemos quem é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, Javé é o nosso pastor. O Salmo 23 é o nosso salmo, é o salmo da nossa vida com o nosso pastor, da nossa comunhão com o nosso pastor, do nosso relacionamento com o nosso pastor, porque Ele providencia tudo. Lembrem-se, Deus é o pastor, é Ele quem pastoreia. Se nós estamos bem, é porque Ele nos dá a condição de estarmos bem. Se nós temos tranquilidade e segurança quando estamos passando por uma situação difícil, essa tranquilidade e segurança vem do fato de nós sabermos que o Senhor está cuidando de nós. E é isso que Jesus Cristo diz no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E então, quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo promete, nós compreendemos a dimensão transcendente desse Salmo 23, porque nós vemos a partir do versículo 5 o que está escrito: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O significado dessa conclusão de Davi é a esperança na eternidade com Deus. A esperança na eternidade, na morada que o Senhor, na morada eterna que o Senhor tem preparado. Vejam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção com óleo, o óleo é um outro instrumento, é um outro instrumento de pastoreio do pastor. Bordão, cajado,
Existem pastores que têm o seu cajado com aquela parte curva. Aquilo tem uma finalidade muito importante, não é só efeito não. Aquilo serve para o pastor resgatar ovelhas quando elas porventura se enfiam em algum lugar de onde ele precisa tirá-las e onde ele não tem condição de entrar. Com aquela curva do cajado, ele engasta no pescoço da ovelha e a puxa de volta. É algo grandioso, é algo maravilhoso. O que Davi escreve em tão poucos versículos, como nós já dissemos, é algo que diz respeito à vida de relacionamento de Deus com o seu povo de Israel. O povo de Israel porque é o relacionamento de Deus com todos aqueles que creem nele, que confiam nele, com todos aqueles que querem ser pastoreados por ele, que se deixam pastorear por ele. Porque nem todas as ovelhas no mundo são de Jesus, nem todas as ovelhas no mundo são de Deus. O próprio Jesus Cristo faz essa distinção. E Jesus Cristo diz que ele conhece as suas ovelhas. Ele entra no aprisco para cuidar das suas ovelhas, ele entra pela porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então as ovelhas entram e saem do aprisco por meio dele, através dele. Ele diz, eu conheço todas as minhas ovelhas, chamo cada uma delas pelo seu nome. Elas reconhecem a minha voz e me seguem. Olha que maravilha. E vão com o pastor para os banquetes preparados, mesmo em lugares distantes, lugares que exigem às vezes caminhadas, mas sempre com o maior e melhor cuidado do pastor. E o óleo, na medida física do cuidado do pastor de ovinos com as suas ovelhas, é de uma função excepcionalmente importante. Há um período no ano, quando começa o calor ou um período de verão, em que os mosquitos se multiplicam, as moscas se multiplicam. E existem vários tipos diferentes de moscas que incomodam profundamente o rebanho. Philip Keller conta no seu um pastor que interpreta o Salmo 23 à luz da sua experiência pastoral. Ele conta, ele diz que ovelhas às vezes começam a bater a cabeça em troncos ou em pedras ou umas nas outras. Ovelhas correm desesperadamente de um lado para outro porque os mosquitos estão incomodando muito, e geralmente eles fazem isso em torno da cabeça da ovelha. E tem um tipo de mosquito que quer entrar na narina da ovelha e pôr os seus ovos ali, e isso traz consequências terríveis, perda do rebanho e assim por diante. E então, quando o salmista diz, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ele está falando exatamente desse cuidado do Senhor. Quando ele toma providências para que as moscas não incomodem a ovelha. E assim a ovelha é mantida com tranquilidade para pastar, para beber e para descansar, para repousar, para dormir. Quem é que faz tudo isso? Davi começou dizendo, o Senhor é o meu pastor. E por isso nada me faltará. É o Senhor, Javé, Deus, o Criador e sustentador, preservador de todas as coisas. Aquele que está nos conduzindo para nos receber para si na eternidade. Como diz Jesus Cristo, quando isso acontecer, haverá um só rebanho e um só pastor. Então, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a esperança de toda ovelha que pertence aos rebanhos do pastor de Israel. Antes de Jesus Cristo, o pastor de Israel. A partir de Jesus Cristo, o pastor de Israel, mas o pastor do novo Israel, que se chama também igreja. Que Deus nos abençoe e que a compreensão deste salmo realmente nos fortaleça, nos edifique e nos faça repousar, descansar, ter tranquilidade, sabendo que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem cuidado de nós e Ele não nos deixa à mercê de nenhum dos nossos adversários. Deus nos abençoe.
Que o Senhor seja conosco em todo o tempo, nos orientando, nos dirigindo, nos alimentando com a sua palavra, palavra viva, que é o pão da vida, e nos sustentando com a água da vida, aquela água que, ao ser bebida, produz nos rebanhos de Jesus Cristo, nos rebanhos de Deus, nos rebanhos do Senhor, o surgimento de fontes que jorram para a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos que nos faças enxergar que tu és o nosso pastor e nos pastoreias assim. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus que aqui está reunido ou que se encontra espalhado por toda a face da terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém.